Fala, jogadora! Délia Bristoch aqui, jogadora de futebol e ex-estudante atleta da Graceland University. Tô aqui curtindo, aproveitando o meu primeiro mês como formada pós-faculdade. E o vídeo de hoje é justamente para falar sobre isso. O que acontece quando a faculdade acaba aqui nos Estados Unidos? Quais são os possíveis caminhos para você, estudante atleta ou apenas estudante que está aqui depois que a faculdade acaba, se for da sua vontade ficar aqui nos Estados Unidos? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu decidi não ficar aqui nos Estados Unidos, mas o vídeo de hoje é justamente para falar sobre as possibilidades para quem quer ficar aqui. Então, vem comigo que eu vou colocar um pouco dessas possibilidades, quais são as mais comuns e como funciona tudo isso. E fica até o final do vídeo que eu vou também contar em mais detalhes porque eu decidi que isso não valeria a pena para a minha situação. Mas se você ver que é o caminho que você deseja seguir, eu sei que muita gente vem pra cá querendo ficar aqui, vão ser algumas opções que são os caminhos mais comuns e mais prováveis para quem tem essa vontade. Então, bora lá! A primeira opção, a mais comum de todas, é o OPT, Optional Practicum Training. O que significa isso? Justamente é uma prática para o que você se formou e ela é opcional para você realizar assim que terminar a faculdade ou até mesmo durante a faculdade, mas a maioria das pessoas escolhe fazer isso assim que se forma, justamente para ter mais um período que pode ficar aqui nos Estados Unidos. Como funciona então esse OPT? O OPT basicamente é uma autorização para trabalho que dura 1 ano. É quase como se fosse uma autorização para estágio, mas vai um pouco além disso porque você pode realmente trabalhar desde que seja no campo do que você se formou, do que você obteve o seu diploma. Essa autorização ela é então de 1 ano e ela pode até se estender para 2 anos para as pessoas que estão no campo que eles chamam de STEM, que é Sciences, Ciências, Technology, Tecnologia, Engineering, Engenharia e Mathematics, Matemática. A aplicação para o OPT ela pode ser realizada até 90 dias antes da formatura. Então, como as formaturas acontecem aqui no começo de maio, início de abril, em alguma data ali por fevereiro, eles começam a abertura do OPT dependendo da sua data de formatura na sua universidade, porque isso vai variar. Além disso, você pode ainda aplicar para o OPT até 60 dias depois da data da sua formatura. Mas o OPT, ele leva de 3 a 5 meses para ficar pronto. Por isso que geralmente as pessoas aplicam antes de se formar, porque aí no tempo da formatura esse OPT já vai ser entregue para você pelo correio e você vai poder iniciar trabalho, se você já encontrou, ou continuar procurando. Quando você aplica para o OPT, você determina uma data de início desse OPT. Então tem gente que vai colocar essa data no dia da sua formatura, então para quando se formar já poder começar a trabalhar, e tem gente que vai colocar essa data ali em um período entre o dia da formatura e 60 dias após a formatura, que é o período de Grace Period, que é o período em que eu estou agora, em que você pode ficar nos Estados Unidos 60 dias após a sua formatura. Nesse período de 60 dias, você não tem autorização para trabalhar, então eu, no momento, não posso trabalhar. Eu posso ficar aqui nos Estados Unidos esses 60 dias para passear, para resolver o que eu quiser, mas eu não posso trabalhar. Então, muita gente coloca nesse período de 60 dias para ter certeza de que vai conseguir encontrar um emprego naquele período após se formar. As pessoas fazem isso porque a partir da data que você define no seu OPT, você tem 90 dias para encontrar um emprego. Então, digamos que você coloca a data no fim da sua formatura. Você tem 90 dias a partir dali para conseguir um emprego. Então, se você não conseguir um emprego durante os meses antes de se formar, você vai ter 90 dias ali para conseguir um emprego para o seu OPT. Se você coloca pro final dos 60 dias, por exemplo, a partir daquele final, você vai ter os 90 dias para conseguir um emprego. Então, daria mais tempo para você conseguir esse emprego. Agora, se você consegue um emprego antes daqueles 60 dias, você não pode começar a trabalhar até vir o seu OPT. Por isso que é uma coisa, às vezes, meio complicada de definir essa data de início do OPT. Eu, particularmente, se estivesse na situação, colocaria o mais longe possível, porque isso garantiria o máximo de tempo possível para procurar, mesmo que ali talvez você perdesse um período de 20 dias, 30 dias, em que não conseguisse iniciar um emprego, mas daria um pouquinho mais de tempo para fazer essa procura. Ou às vezes colocar uma data ali meio termo, sabe? Então, entre o dia da formatura e o fim dos 60 dias, para realmente dar uma brecha, mas também não ser tão em cima da formatura para dar aquela pressão de já ter que ter um emprego. O OPT custa $410 para a aplicação.
É uma coisa muito segura de se fazer porque é uma aplicação meio que certa, você vai receber esse OPT, não é como quando a gente faz o visto, que tem uma entrevista e tudo mais, só que ele realmente tem esses prazos para conseguir o emprego, etc. E quando você conseguir esse emprego, além de ele ser no campo do que você se formou na faculdade, ele precisa ser um emprego de 40 horas semanais. Então você não pode ficar trabalhando meio período no OPT, você tem que trabalhar 40 horas semanais. Não precisa ser um emprego de 40 horas semanais, mas você precisa preencher aquelas 40 horas semanais, que seria um emprego de período integral normal. Então, digamos que você consegue um emprego de 20 horas semanais na área que você se formou. Você pode também escolher a opção de, nas outras 20 horas, voluntariar em outra empresa ou voluntariar em algum projeto que tenha a ver com o que você se formou. Mas essas 40 horas semanais precisam ser preenchidas. A segunda opção é, em vez de você passar por todo esse processo de OPT, e tentar direto um visto de trabalho, que é o visto H-1B. O visto de trabalho você pode tanto tentar direto desde a sua formatura, ou então fazer esse 1 ano de OPT e aí tentar aplicar pro visto de trabalho. Por isso que o que se recomenda muito para quem vai pegar o OPT é tentar realmente fazer o OPT em uma empresa ou, enfim, algum empregador que potencialmente te daria um H-1B depois desse seu 1 ano trabalhando com o OPT. O custo para o visto de trabalho varia entre $1.700 a $6.500. É um custo muito mais alto do que o custo do OPT ou vistos de turista, outros tipos de visto. Mas, em teoria, se você estivesse aplicando para esse visto, você estaria tendo uma proposta de trabalho que estaria te pagando, em teoria, um bom salário, porque os vistos de trabalho exigem, no mínimo, um nível de Bachelor's Degree, que seria o que você conquista no seu diploma de bacharelado na graduação. Então, em teoria, você teria um trabalho que cobriria esse valor tranquilamente. O problema do H-1B é que ele é uma loteria, não é nem o custo alto dele, é que ele é uma loteria. Então, às vezes, você vai encontrar uma empresa ou um empregador que vai fazer o patrocínio do seu H-1B, mas você ainda assim vai para a loteria e pode não ser selecionado naquele ano para receber o H-1B. Então, caso isso acontecesse, você em teoria teria que sair dos Estados Unidos mesmo assim. Quando a gente fala loteria, é porque é loteria mesmo. Eu já vi pessoas até com um emprego em Wall Street que iam receber aquele H-1B e não foram selecionados na loteria, tiveram que sair do país. Então, realmente é uma coisa assim que vai da sua sorte, além de você conseguir uma oportunidade. Então, o que se recomenda muito nesses casos de H-1B é encontrar empresas que tenham sedes em outros países próximos aos Estados Unidos. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma menina que foi trabalhar para a Microsoft. Ela recebeu o H-1B da empresa, não foi selecionada na loteria, mas o que eles fizeram foi que durante aquele ano eles transferiram ela para uma sede no Canadá. Então ela trabalhou aquele ano no Canadá, depois aplicou novamente para o H-1B, foi selecionada e aí voltou para a sede da Microsoft nos Estados Unidos. Então realmente é uma coisa que geralmente empresas grandes vão poder fazer por você. Então é um processo bem complicado. Qual a diferença, então, entre OPT e H-1B? Por que não ir direto para o H-1B e, de repente, economizar com o pagamento do OPT? A diferença é que no OPT, você ainda está sendo patrocinado pela faculdade. Então, o seu sponsor é a faculdade. A faculdade está te dando uma autorização para você ter 1 ano para procurar uma oportunidade de estágio, trabalho, experiências. No H-1B, já é uma empresa ou um empregador que está te patrocinando. Então, você corta aquele vínculo com a faculdade e passa a ter um vínculo de trabalho com uma empresa ou empregador. Tem empresas, inclusive, que pagam todo o processo de H-1B para as pessoas que elas contratam, mas isso já mostra que você tem que ser muito bom para ter uma empresa que vai fazer isso por você. Por isso que recomendam muito o OPT para quem se forma aqui e é de outros países, porque nesse 1 ano você pode conseguir entrar numa empresa, ter uma experiência de 1 ano e naquele 1 ano realmente mostrar o seu valor, mostrar porque você seria uma peça indispensável naquela empresa e aí sim conseguir esse patrocínio de H-1B, que diretamente, assim, pós-faculdade, é muito difícil, porque a concorrência é muito alta. E entre contratar uma pessoa aqui dos Estados Unidos, que não vai exigir burocracia, não vai exigir esses gastos, a empresa geralmente vai preferir essa opção em vez de ter que apostar numa pessoa que é de outro país, vai exigir toda essa burocracia. Então, para a empresa fazer essa aposta, a pessoa tem que provar que ela tem muito valor, que ela faz a diferença, não é só mais uma funcionária ou um funcionário ali para aquela empresa. Por isso que o OPT é um caminho mais comum, porque ele te dá essa oportunidade de mostrar valor e depois conseguir um H-1B mais certeiro. Por fim, terceira e última opção, a mais famosa de todas, o famoso Green Card. O Green Card cada vez mais se torna uma opção bem complicada, bem difícil para brasileiros,
inclusive porque brasileiros hoje não fazem mais parte da loteria do Green Card. O que isso significa? Que você não pode direto aplicar para a loteria do Green Card. Tem gente de outros países que, por exemplo, vão poder terminar a faculdade e aplicar para um Green Card e vão entrar nessa loteria. E através dessa loteria, eles vão selecionar um número X de pessoas por ano para quem eles vão dar esse Green Card. Só que o objetivo de fazer essa loteria é ter uma diversidade de pessoas aqui. Então, já existem muitos brasileiros com Green Card, e por isso o Brasil é um dos países que hoje não faz mais parte dessa loteria. As maneiras que sobram, então, para o brasileiro hoje conseguir um Green Card é, através de todo esse processo, fazendo OPT, H-1B, e aí ficando tantos anos nos Estados Unidos a ponto de poder aplicar para receber um Green Card, ou então casando com um cidadão dos Estados Unidos. Então hoje, principalmente para quem vem para os Estados Unidos com um visto de estudante, pensar num Green Card é uma coisa muito a longo prazo, uma coisa assim de pensar de 5 a 10 anos dentro do processo. 5 anos se tudo correr muito perfeitamente bem, porque geralmente é mais do que isso. Então é uma coisa realmente assim a se pensar a longo prazo, não é uma coisa assim que, nossa, vou dar um jeito de conseguir e é isso, porque seria um processo realmente longo. Dito tudo isso, eu vou então compartilhar os meus motivos para não decidir ficar aqui e entender que é o meu momento de ir para novos ares e explorar outras possibilidades. Todo mundo sabe, que quem acompanha aqui o canal, que o meu desejo hoje é seguir no futebol. Então, aqui nos Estados Unidos hoje, com o meu nível de experiência, eu não consigo ainda jogar uma liga profissional. A liga aqui só tem 12 times e as jogadoras que estão lá são no nível da Marta, então um nível de experiência e profissionalismo muito além do que eu tenho hoje. Não quer dizer que eu nunca vou ter, espero muito chegar lá também. Mas hoje o que eu conseguiria para ficar aqui seria jogar num nível semi-profissional, que é um nível excelente para ganhar experiência, mas que, considerando toda essa questão burocrática de visto, eu considerei que não valeria a pena. Por exemplo, a liga profissional agora no verão vai até mais ou menos julho ou agosto, então eu poderia ter aplicado para o OPT para ganhar aqueles 90 dias e ficar aqui disputando a liga, mas eu julguei que aquilo não valeria a pena, porque me daria só alguns dias a mais. No fim, o custo do OPT é o mesmo custo de uma passagem de ida para o Brasil. Então, colocando tudo na balança, eu notei que para mim seria melhor, valeria mais a pena, o custo-benefício seria melhor, deixando de ficar aqui nesse período e indo para o Brasil explorar outras portas que podem estar mais abertas para mim e num nível parecido do que eu teria ficando aqui. E assim, mesmo que eu arranjasse um emprego através do OPT para ficar aqui de repente mais um ano explorando outras possibilidades no futebol aqui nos Estados Unidos, eu teria que ocupar aquelas 40 horas de trabalho do OPT. Então eu sei que isso não me permitiria focar no futebol. Eu já fiquei um verão aqui trabalhando essas 40 horas e eu sei o quanto é pesado, o quanto não dá para fazer as duas coisas. Eu sei que eu pretendo, no início da minha carreira no futebol, trabalhar meio período, por exemplo, que eu sei que eu já fiz isso e dei conta, mas eu sei que naquelas 40 horas seria praticamente impossível eu focar no futebol da maneira que eu quero focar no futebol, que é para evoluir, dar próximos passos, crescer com experiência e atingir o meu nível máximo possível. Então isso me tiraria do foco, que é o futebol. Sendo que no quesito futebol, já compartilhei algumas vezes aqui, eu também não estava extremamente feliz com o que eu estava tendo aqui, com as portas que eu tive abertas. Então eu realmente acho que é um momento de dar um passo para fora, explorar novas possibilidades no Brasil, quem sabe em outro continente também, em outros países, mas em resumo, dar esse próximo passo em um lugar que vai estar de portas abertas para mim, que hoje eu sinto que não é aqui. Então é hora de dar esse passo, de fazer essa aposta em mim e em outras portas. E eu espero que valha a pena. Isso é uma questão que sempre vai ser muito pessoal de cada um, vai depender do contexto, vai depender dos seus objetivos. Então, considerando tudo isso pra mim, essa foi a melhor decisão pra eu fazer agora. Cresci muito jogando esses últimos anos aqui nos Estados Unidos e eu espero levar toda essa experiência pro próximo passo, pra próxima oportunidade que eu receber no futebol. Enfim, galera, espero que tenham curtido esse vídeo, espero que tenha sido útil. Enviem pra alguém que possa precisar dessa informação, que tem planos de vir pra cá, seja estudante ou estudante atleta. E eu espero que tenham curtido acompanhar mais um vídeo aqui no canal, que tenha sido informativo. Então não esqueçam de deixar aquele like, ativar o sininho para receber notificação e se inscrever no canal e enviar o canal também para outras pessoas que possam curtir esse tipo de conteúdo. Enfim, agora se preparar para sair daqui dos Estados Unidos, mas continuar gravando vídeos enquanto isso, que eu tô com um tempinho livre até nesse meu mês aqui. E é isso, galera. Agradeço do fundo do meu coração vocês todos que acompanham. Nós nos vemos na próxima. Falou!